Meu pai vendeu minha casa no meu nome, e ainda sumiu com o dinheiro. Se tem uma coisa que sempre me deu orgulho, era a minha casa. Não era uma mansão. Não tinha piscina, nem mármore, nem vista para lugar nenhum. Mas era minha. Foi o resultado de anos de trabalho. Primeiro como atendente de loja, depois como auxiliar de logística. Juntando centavo por centavo. Comprei quando eu tinha 26 anos. Me lembro do dia em que assinei a escritura. Minhas mãos tremiam. E o nome ali, meu nome, me fazia sentir que, finalmente, eu estava construindo algo. Mas o mais louco é que eu não desconfiei nem por um segundo que aquela conquista ia virar meu pior pesadelo. E pior ainda, que quem ia destruir tudo era meu próprio pai. Eu fui criado só por ele. Minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Câncer. Rápido demais, doloroso demais. Depois disso, fomos só nós dois. Ele nunca foi carinhoso. Nunca foi de abraçar, de conversar. Mas era presente. Trabalhador. Pagava as contas. Sempre dizia: meu papel é colocar comida na mesa. Emoção é coisa de novela. E eu cresci com isso. Não era o pai dos sonhos. Mas era o que eu tinha. E de alguma forma, eu respeitava. Quando comprei a casa, ele ficou feliz. Ou pelo menos, foi o que eu achei. Ele dizia coisa do tipo: agora sim, meu filho. Deu a volta por cima. Ele até ajudou com a mudança. Carregou caixa. Pregou prateleira. Fez até churrasco no primeiro fim de semana. Foi um daqueles momentos raros em que eu senti que ele realmente estava orgulhoso de mim. Mas ele também era prático demais. E insistiu para colocar a casa no nome dos dois. Você ainda é novo. Se acontecer alguma coisa com você, fica mais fácil resolver a burocracia. Confia em mim. É só segurança. Na hora, não achei estranho. Era meu pai. O homem que me criou. Nunca passou pela minha cabeça que isso seria uma armadilha. O tempo foi passando. 2 anos morando naquela casa. Minha rotina era tranquila. Trabalho durante o dia, séries à noite, um fim de semana ou outro jogando videogame com os amigos. Aquela vida simples, mas digna. E meu pai continuava presente. Passava lá todo sábado para almoçar. Trazia pão, tomate e cerveja. Ficava no sofá reclamando de política e falando mal da novela das 9. Eu achava até bom. De certa forma, era como se aquela casa não fosse só minha, fosse nossa. Só que aí, ele começou a mudar. Começou a faltar no sábado. Sumia por dias. Quando eu ligava, ele dizia: tô resolvendo umas coisas. Depois eu te explico, é coisa de adulto. Eu estranhava, mas deixava pra lá. Até que um dia, recebi uma carta em casa. Era de um banco que eu nunca tinha ouvido falar. Abri por curiosidade. Dizia: agradecemos seu interesse em crédito consignado. Seu pedido está sendo analisado. Ué, eu nunca pedi nada. Liguei pro número do papel. Informei meu nome, meu CPF. A atendente confirmou. Foi solicitado um crédito em seu nome, sim. O senhor gostaria de cancelar? Fiquei em choque. Cancelei na hora. Mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Será que tinha sido um golpe? Será que alguém pegou meus dados? Contei pro meu pai, meio rindo, tentando levar na esportiva. E ele, do nada, mudou de assunto. Essas coisas acontecem, filho. Deixa isso quieto. Hoje em dia todo mundo tem o CPF vazado. Tinha alguma coisa errada. Uma semana depois, ele apareceu lá em casa. Sabe quando a pessoa entra com aquele sorriso forçado? Aquele tipo de sorriso antes da bomba. Pois é. Sentou na cozinha, abriu uma cerveja e começou. Filho, preciso de uma ajuda. Disse que estava com um problema com um amigo. Tinha feito uma dívida em nome desse cara. O cara não pagou. E agora estavam querendo colocar o nome dele no SPC. Pediu para usar o meu nome em uma negociação. Disse que era só por um mês. Que ia pagar tudo direitinho. E, para compensar, ofereceu: se quiser, boto de volta a casa só no seu nome. Que diferença faz, né? Aquilo me pegou estranho. Porque ele falaria de colocar de volta a casa só no meu nome? Se ele sempre disse que era só uma formalidade. Na hora, dei uma desculpa e pedi um tempo para pensar. Comecei a juntar os pontos. A carta do banco.
O comportamento estranho. E agora essa conversa sobre meu nome, a dívida e a casa. Entrei na internet, pesquisei sobre como consultar registros de imóveis. Descobri que dava para pedir uma certidão atualizada na matrícula da casa. Fui até o cartório. E quando peguei o papel, meu estômago virou. A casa estava com um contrato de venda em andamento. Tinha sido dado entrada no processo de transferência. E meu nome estava lá. Só que como proprietário-vendedor. Ou seja, alguém tinha iniciado a venda da minha casa. E esse alguém era meu pai. Naquele momento, eu não conseguia pensar. Estava no cartório, com a certidão na mão. E tremendo. Meu nome estava lá. Como vendedor. Com um CPF. Com data. Com valor. Mas eu não assinei nada. Pelo menos, não que eu me lembrasse. Voltei para casa correndo. Comecei a vasculhar meus documentos, gavetas, armários. E aí eu vi uma pasta fina, com meu nome rabiscado em caneta. Lá dentro, tinham cópias de documentos. Minha identidade. Meu CPF. E, o mais absurdo, uma autorização de venda com minha assinatura falsificada. Eu paralisei. Meu pai, o cara que me criou, tinha falsificado minha assinatura para vender a casa que eu comprei. A casa que era meu único bem. Minha conquista. Minha segurança. Tentei ligar para ele. 3 vezes. Nada. Mandei mensagem. Pai, pelo amor de Deus, o que você fez? Visualizado. Nenhuma resposta. Comecei a ficar desesperado. Peguei o carro e fui direto para a casa dele. Aquela velha casa onde eu cresci. Mas estava vazia. Portão trancado. As janelas fechadas com tábuas. Perguntei para os vizinhos. A vizinha da frente disse: ele saiu daqui tem uns 2 dias. Tava com mala. Disse que ia visitar parentes no interior. Parentes no interior? A gente não tem parentes no interior. Na hora, me deu um estalo. Ele já tinha sumido. Voltei pro cartório no dia seguinte e pedi o andamento do processo. A atendente confirmou. A venda estava prestes a ser concluída. O dinheiro da entrada já tinha sido liberado. E sim, tinha ido direto para a conta do meu pai. Meu mundo caiu. Pensei em tudo o que podia fazer. Advogado, polícia, tentar travar a venda, denunciar por falsidade ideológica. Mas aquilo era maior do que só um golpe. Era o meu pai. E quando a traição vem de dentro da sua casa, não é só dinheiro que você perde. Você perde a confiança no mundo. Passei aquela noite sem dormir. Fiquei no sofá, com os documentos na mesa, olhando pro teto. Minha esposa ao meu lado, segurando minha mão. E eu tentando entender. Em que momento eu virei um idiota nas mãos de quem mais deveria me proteger? No fundo, eu sabia. O problema é que eu quis acreditar. Porque quando a pessoa que te ferra é seu pai, você não quer ver. Você prefere tapar os olhos. Mas agora, eu não tinha mais para onde fugir. A casa já não era mais minha. Na manhã seguinte, eu fui direto atrás de um advogado. Mostrei tudo. A certidão do cartório, os documentos, a suposta assinatura minha, que eu jurava que era falsa. Ele analisou tudo com calma, cruzando os dados. E aí me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. É fraude, sim. Mas provar isso judicialmente vai levar tempo. E mesmo com provas, o sistema é lento. Meu estômago virou. Ele explicou que, por estar em nome de 2 proprietários, eu e meu pai, e por constar um contrato assinado, mesmo que falsificado, a justiça não podia simplesmente anular tudo de imediato. Teríamos que entrar com um processo de nulidade da venda, acionar criminalmente por falsidade ideológica e solicitar uma liminar para travar a transferência final da casa. E ainda havia um agravante. Se o comprador da casa agiu de boa-fé, sem saber da fraude, a situação complica ainda mais. Você pode perder a casa e ter que cobrar indenização só do seu pai. Ou seja, mesmo tendo sido enganado, eu podia sair sem nada. Voltei para casa com a cabeça latejando. A única coisa que eu conseguia pensar era: como ele teve coragem? Liguei para minha irmã mais velha. Ela mora em outra cidade. Sempre foi mais distante. Expliquei tudo, chorando, esperando algum tipo de apoio, talvez até raiva. E sabe o que ela respondeu? Olha, o pai sempre te ajudou tanto. Vai ver, ele só precisava do dinheiro. Não deve ter sido por mal. Fiquei em silêncio.
Ela continuou. É só uma casa. Você consegue outra. Só uma casa. Era a única coisa que eu tinha no meu nome. Era onde eu queria formar uma família, onde eu queria criar meus filhos. E mais do que isso, era meu sonho. Fui atrás de outros irmãos, tios, primos. As reações se dividiam. Uns me olhavam com pena e diziam, que situação chata, hein? Outros fingiam que não sabiam de nada. E teve até quem jogou a culpa em mim. Mas também, colocar a casa em nome do seu pai? Você vacilou. Aquilo doía mais do que eu imaginava. Aos poucos, fui percebendo que o buraco era mais fundo. A traição dele estava sendo normalizada por quem devia me apoiar. E no fim das contas, eu estava sozinho. Só eu, minha esposa, e o processo correndo a passos de tartaruga. Enquanto isso, o pai, desaparecido, sumiu do mapa, desativou o celular, cancelou as redes sociais. E, segundo um conhecido, talvez tivesse ido para outro estado. O dinheiro da venda, nunca mais vi. E o comprador da casa, a essa altura, já estava morando nela. Sim, a minha casa. A que eu comprei com cada centavo suado. Agora, tinha outra família morando dentro, curtindo a sala que eu pintei, cozinhando no fogão que eu instalei. E eu, num apartamento alugado, com parcelas vencendo, advogado cobrando, e a cabeça moída por dentro. Se tem uma coisa que ninguém te conta, é o quanto lutar por justiça pode te destruir por dentro. Porque a justiça, pelo menos a daqui, não vem com fanfarra. Ela não chega como nos filmes. Ela vem devagar, empacada, cheia de protocolos, filas, audiências canceladas e carimbos sem alma. E enquanto isso, você sangra. 2 meses depois da descoberta, eu ainda estava sem casa. Morando num apartamento pequeno, alugado, barulhento. O barulho da rua entrava pelas janelas finas. A parede do quarto rangia. E todo santo dia, eu acordava com uma pergunta na cabeça. Vale a pena continuar? A resposta variava. Tinha dia que eu respondia com raiva. Claro que vale. Eu não vou deixar isso barato. Mas em outros dias, quando a cobrança do advogado chegava, quando eu via minha esposa tentando esconder a frustração, quando a comida do mês precisava ser contada até o último centavo, eu pensava, talvez eu devesse largar isso. Talvez seja melhor só seguir. E foi numa dessas noites, exausto, sentado no sofá com uma pizza fria no colo, que minha esposa me olhou e disse: Você não precisa provar mais nada para ninguém. Só não deixa isso te mudar. Eu casei com você, não com esse peso que você tá carregando. Aquilo me desarmou. Ela estava certa. Eu estava deixando a raiva me consumir. Tava tão obcecado em recuperar a casa, em ver meu pai pagar pelo que fez, que não percebi o quanto estava me perdendo no processo. O processo judicial seguia. Audiência adiada. Ofício enviado. Laudo caligráfico solicitado. O perito confirmou. A assinatura no contrato era falsificada. Ponto para mim. Mas era só o começo. Teria que esperar nova audiência. Ver se o juiz ia aceitar o pedido de anulação. E mesmo assim, teria que lidar com o comprador da casa. Se ele comprou de boa fé, a chance de você retomar o imóvel é pequena, disse o advogado. Mas podemos pedir indenização total. Dá para ir atrás do valor da venda. E o meu pai? Sumido. Já tinha sido intimado 2 vezes, e nada. Agora, o juiz autorizava a busca por endereço alternativo. Mas até encontrá-lo, podia levar meses. Anos, até. O que mais doía era o silêncio. O silêncio da minha família. O silêncio dos meus irmãos. O silêncio das pessoas que me diziam você vai vencer isso e depois nunca mais mandaram uma mensagem. E, claro, o silêncio dele. Do homem que me criou. Que dizia confia em mim. O mesmo homem que falsificou meu nome. Vendeu meu teto. E desapareceu com o dinheiro que eu suei para conquistar. Mas naquele silêncio, eu aprendi algo. Eu ainda estava de pé. E, por mais que tivessem me arrancado tudo, eu ainda tinha uma coisa que ninguém mais podia tirar de mim. Minha coragem de continuar. Passaram-se mais 2 meses. No total, já eram mais de 120 dias desde que descobri a venda da minha casa. Eu já nem contava os dias no calendário. Só contava as noites sem dormir. Até que um dia, meu celular tocou.
Número desconhecido. Atendi, meio no automático. Alô? Filho, sou eu. A voz era rouca, cansada. E, mesmo assim, impossível de confundir. Era ele. Meu pai. Fiquei em silêncio. Um silêncio tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Ele continuou. A gente precisa conversar. Marcamos num café velho da cidade, longe de tudo. Ele chegou antes. Tava com a barba por fazer, mais magro. Usava uma jaqueta surrada que já foi minha. Sentei. Olhei nos olhos dele. E a primeira coisa que eu disse foi: por quê? Ele respirou fundo. Desviou o olhar. E disse: porque eu tava desesperado. Contou que tinha feito dívidas com jogo. Cartão de crédito estourado. Ameaçado por agiotas. E que teve medo de perder tudo. Disse que não pensava em me prejudicar. Mas que, quando viu a chance, agarrou. Eu achei que conseguiria te devolver depois. Juro por Deus. Mas aí, sumiu tudo. E quando vi, já era tarde demais. Eu ouvi. De verdade. Ouvi cada palavra. Mas dentro de mim, tudo parecia longe. Falei. Você podia ter vindo até mim. Eu teria te ajudado. E ele respondeu: eu sei. Mas o orgulho me cegou. E quando percebi, já tinha destruído tudo. Não houve briga. Nem tapa na mesa. Nem cena de novela. A única coisa que eu disse no final foi: você não é mais meu herói. Mas ainda é meu pai. E isso é o que mais dói. Levantei. Paguei o café. E fui embora. Nos dias que seguiram, as coisas começaram a andar. Com o reaparecimento dele, o processo judicial acelerou. O juiz ordenou o bloqueio dos bens que estavam em nome do meu pai. Determinou indenização total referente ao valor da casa, corrigido com juros. E deu andamento ao processo criminal por falsidade ideológica. Mas a casa ainda era do comprador. E eu já sabia que não ia mais vê-la de novo. A indenização foi parcelada. A primeira quantia caiu 3 meses depois. Com isso, consegui dar entrada numa nova casa. Menor. Mais simples. Mais afastada. Mas era minha. Sem ninguém para dividir escritura. Sem fantasmas de promessas quebradas. Hoje, passo na frente da antiga casa de vez em quando. Vejo outra família lá. Um cachorro no quintal. Uma bicicleta encostada na parede. Uma risada de criança vindo da janela. E, por incrível que pareça, não sinto raiva. Sinto alívio. Porque agora eu sei que perdi aquela casa. Mas não perdi a mim mesmo. Meu pai ainda mora na cidade. Nos vemos às vezes. Mas é diferente agora. A confiança, ele nunca vai recuperar. Mas o que eu construí depois daquela queda, isso, ninguém me tira. Nem mesmo ele.